queridíssimo amigo de há muito tempo, Gaspar Albino, companheiro vice-governador, companheiras e companheiros, permitam-me que eu dirija uma saudação muito especial à Sra. Isabel. Por duas razões. Primeiro, porque a Sra. Isabel representa aqui a história de Portugal. Não parece, porque é muito novinha. Portanto, quem olha para ela não vê nela 8 séculos de história. Mas é verdade que representa séculos de história. E nesse sentido é uma representação que não é apenas pessoal, é uma representação histórica de uma linhagem de sucessivas gerações que fizeram a Portugalidade, e isso merece uma homenagem muito especial. Mas depois acontece que a Sra. Isabel é a Sra. Isabel. Eu conheci a Sra. Isabel quando era a jovem Isabel. Muito jovem. Os nossos pais viveram juntos. Quando digo juntos, é no mesmo prédio, vizinhos, em São Paulo, com uma diferença de poucos andares, durante muitos anos. E as nossas mães eram companheiras de todos os dias. As duas muito animadas, as duas muito bem dispostas, os pais mais pacíficos e pachorrentos, e, como sempre, as senhoras dominando a história. E, portanto, eu conheci a Sra. Isabel nos anos 70. Quer dizer, no caso dela, a saída do berço. Praticamente a saída do berço. E, portanto, há aqui um misto de cumprimento de linhagem e de grande afeto pessoal. E de grande amizade pessoal. E ela sabe isso. E, portanto, é para mim um prazer e uma honra poder partilhar este momento de leonismo com alguém que ainda não é Lions, pela própria natureza da sua posição, provavelmente nunca poderá ser Lions, mas é do coração, mesmo que o não seja de estatuto. Ora bom, eu com esta minha intervenção, que espero ser curta, porque uma boa tradição dos jantares Lions é não ultrapassarem a meia-noite, às vezes violada, às vezes ultrapassada. Bom, eu quero de alguma maneira compensar a minha intermitente assiduidade leonística desde 1981. Eu fui fundador de um clube, salvo erro afilhado deste clube, o Lions Club da Costa de Estoril, que nasceu, viveu e pereceu, enfim, inesperadamente. Andei, portanto, perdido, sem clube, e estou agora no clube, como já aqui foi dito, o Lions Club Cascais Cidadela, que era geograficamente o mais próximo do clube a que eu pertencia. A nossa incansável força da natureza, a companheira Teresa, anda a ver há muito tempo se eu me transfiro para o Lisboa Mater. E eu não digo nada em Cascais, porque vou criar um problema enorme. E como a nossa companheira já me deu muitas dores de cabeça no ano de 2013, muitas dores de cabeça, algures entre o fim do outono e o fim do ano, e eu tive muita pena naquela altura não ter podido estar cá, mas cá estou, a tempo dos 60 anos. É mais uma pequena dor de cabeça que eu teria a convencer realmente a Cascais Cidadela que não, que a Lisboa Mater é que é importante. Bom, dito isto, muito rapidamente, alguns dos companheiros aqui presentes já me ouviram a falar da história do leonismo no Alvor, em 1983. E depois outros ouviram no Estoril Sol, uns anos mais tarde. Eu vou abreviar, sobretudo a pensar nos mais jovens que aqui estão. E para tentar seduzir esses jovens que ainda não são Lions, para que venham a integrar o movimento leonístico. Trata-se de uma realidade que foi feita um bocadinho contra o vento, em Portugal. E que tem um mérito enorme. Hoje já não está contra o vento, mas nasceu contra o vento, como aqui foi recordado. Eu vou recordar rapidamente, evocar os grandes ciclos da história do leonismo. Primeiro o arranque nos anos 50. No final dos anos 50. Imaginam os mais velhos, ou viveram os mais velhos, e imaginam mal os mais novos, como foi difícil criar o leonismo em Portugal. Havia uma suspeita. Era um movimento que vinha do estrangeiro. Era um movimento de classe média. Era um movimento de profissões independentes. Era um movimento de quadros. Que queria fazer o bem. Que queria ter uma atuação social. Mas isso não entrava
na lógica da organização existente. Fazia confusão. O que é que eles quererão fazer efetivamente? Não é religioso, não é religioso. Não é político, não é político. Mas intervém civicamente. Mas intervém comunitariamente. Eles, no fundo, querem fazer é política. Sem fazer política. Este era o juízo. E, portanto, como aqui foi referido, vários companheiros, nomeadamente este clube, como o companheiro Trindade Martínez e outros, passaram grandes agruras e grandes incómodos para ser possível arrancar com, não só este clube, mas o movimento leonístico em Portugal. Foi aquilo que eu chamo, nesses anos 50, transição para os 60, o ciclo da coragem de criar. Que é uma coragem fundamental. Os anos 60 foram uns anos de expansão controlada, vigiada, mas de expansão do leonismo. Não só no que então se chamava a metrópole, mas também no ultramar. E começam a surgir os primeiros clubes um pouco por toda a parte. Eu diria que é nos anos muito difíceis. Esse ciclo foi um ciclo muito difícil. E os mais velhos recordarão, porque houve 3 guerras de guerrilha, porque houve uma imigração maciça para o estrangeiro, porque houve migrações do interior para o litoral, houve crescimento, e houve crescimento da classe média, mas houve também, apesar de tudo, algumas dificuldades e algumas tensões. Resumindo, eu diria, foi o ciclo da coragem de querer crescer. Depois da criação, o lutar pelo crescimento. Vieram os anos 70. E os anos 70 começaram, ironicamente, com uma fase muito positiva para o leonismo. Os primeiros anos dos anos 70 foram de multiplicação de clubes. Mais do que nos anos 60. Mas depois houve uma revolução, que todos conhecemos, foi um compasso de espera, e depois da revolução, em que eu diria que houve a coragem de aguentar, seguiu-se, foi agora mesmo sublinhado, um novo período de crescimento. Entre o final dos anos 70 e os anos 80, o leonismo conhece um período de ouro no nosso país. É nessa fase, período de ouro, que me lembro de ter falado na convenção do Alvor, numa altura em que fervilhavam as ideias. Era o nascimento da mútua. Era o salto da fundação. Era o debate sobre a entrada das senhoras. E a grande viragem histórica, com alguns dos nossos companheiros um pouco refratários, mesmo aqueles que eram mais benévolos noutras questões de tratamento, mais refratários ao papel das senhoras. E era difícil em convencê-los. Eu lembro-me que no Alvor defendi militantemente esse passo que era essencial, como se verificou, para o movimento leonístico. O crescimento dos jovens com os leoclubes, os clubes leos. E, ao mesmo tempo, a afirmação do distrito múltiplo, naquilo que comportava de uma realidade compósita, variada e rica. Foram anos fantásticos, porque houve o papel dos históricos, que embora muito mais velhos, ainda estavam em grande forma, e muita gente nova que entrava, e muitos dos quais vinham de África. E, portanto, houve aí uma conjugação de energias excepcional. E aí eu não posso deixar de recordar, já que todos nós recordamos, o nosso companheiro Rui Taveira. O companheiro Rui Taveira era singular por... Todos nós temos qualidades e defeitos. Mas ele tinha um conjunto raríssimo de qualidades que se juntavam na mesma pessoa. Porque era corajoso, mas era sensato. Porque era trabalhador, mas era inteligente. Porque era apegado às raízes, mas cosmopolita, internacional. Porque era um homem que tinha vivido os horizontes africanos, mas que se inseria muito bem nos horizontes europeus, como se inseriu depois nos horizontes mundiais. Porque era um homem que começava cada dia como se fosse o primeiro, com uma juventude quase adolescente, mas ao mesmo tempo muito maduro. E quando eu recordo, de facto,
os anos 80, foi quando entrei no leonismo, e depois os anos 90, é-me difícil dissociar tudo o que foi feito no leonismo em Portugal do companheiro Rui Tavares. Para fazer pontos. Tinha um talento para fazer pontos impossíveis. Eu tenho a certeza que se ele tivesse estado entre nós, houve alguns quiproquós que ocorreram ao longo do último ano que não tinham sucedido. Que ele não deixava que tivesse sucedido. Tinha arranjado alguns charilhos, mas eu tinha uma paciência enorme para arranjar esses charilhos e depois ultrapassavam com também não direi um sentido de humor, mas um distanciamento das coisas menores que o caracterizavam. Pois esses anos 80 foram anos excepcionais. Depois vieram os anos 90. E nos anos 90 começou a sucessão geracional. Aos poucos. E começaram, pouco a pouco, as senhoras a subir nos clubes. Primeiro sob suspeição. Nomeadamente em termos de liderança. O que era estranho. Ainda hoje tivemos um exemplo. Que é uma nova companheira, que é no fundo companheira honoris causa há não sei quanto tempo. A nova companheira que tem acompanhado o companheiro quase presidente deste clube, sabe de cor e salteado o que é o leonismo. E portanto agora é uma formalização. Do que se trata é que é de uma formalização, porque já era online informal há décadas. É uma formalização. Mas deu-se o começo dessa formalização dos anos 90. E aí eu diria que foi o ciclo da coragem de consolidar. Assim como 70 e 80 tinha sido de multiplicar e de desencadear a mudança. Bem, depois virou o século. Virou o século e, como aqui alguém disse, os nossos magníficos oradores, quer da Almada, quer a futura Presidente de Divisão, companheira Presidente de Divisão, de facto, o que aconteceu depois foi o seguinte, foi que, sem envelhecer, o leonismo foi crescendo em sabedoria. Para utilizar uma expressão evangélica, que genericamente pode caber nestes termos abstratos na lógica do leonismo. E surgiram novos desafios. Novos desafios. Durante a primeira década deste século. As crises e a crise na classe média. Os clubes lá ainda são clubes de classe média. Portanto, sentiu-se na disponibilidade das pessoas, da capacidade para, tendo de enfrentar outros problemas, continuarem a fazer, a servir. Nós servimos a servir no leonismo. Depois, o desafio da integração dos jovens. Como fazê-los passar dos clubes Leo para os clubes Lions. Quando o que é facto é que depois eles acabam de viver para outro sítio, trabalhar para outro sítio, casar e constituir família em outros sítios. E há uma descontinuidade e muitos não passam. E outros surgem de novo. O problema da ação social. O que era a atuação dos clubes Lions, continua a ser, teve de enfrentar novas exigências, mais fortes exigências. Porque em período de crise, as exigências acrescem. Tornam-se mais pesadas e mais graves. Com ligação a instituições e PSS, misericórdias, escolas e outras instituições de serviço comunitário. Precisamente no momento em que isso é mais difícil, porque a pressão é maior, mas os recursos são menores. E tudo isto a que sumou depois o problema de alguma barreira de silêncio, meia culpa, de vez em quando lá vou rompendo esse silêncio, na grande comunicação social. A morte da imprensa regional e local. A morte da imprensa, ponto final, parágrafo. O domínio da televisão e a chegada da internet alteraram os dados da situação. E, portanto, clubes de serviço que tinham um grande eco na imprensa local, onde continuam a ter naquela que resiste, nas rádios que resistem, que tinham algum eco na imprensa nacional, que vai morrendo, perderam eco na comunicação televisiva e tiveram de refazer a sua forma de projeção para a internet, o que não era fácil,
Porque muitos daqueles que lá andávamos éramos de um tempo pré-internet. A nossa formação foi acelerada em termos de novas tecnologias da comunicação. Mas isto é fácil de fazer individualmente, quando é. Fazer institucionalmente é muito mais difícil. Criar sítios para os clubes, alimentar os sítios, fazer a sua projeção, atualizar. Bom, e agora, em que esse ciclo, que foi um ciclo a que eu chamaria o ciclo da coragem de resistir avançando. Porque se resistiu avançando. Agora estamos a viver a segunda década deste século. E a segunda década deste século foi marcada pelo, digamos assim, pelo período mais forte da crise vivida no nosso país. As crises já vinham atrás, mas o período mais grave é realmente 2010 em diante. E em que, sobretudo, surge aqui um desafio novo para um movimento como o leonismo, mas para toda a comunidade, que é a formação de dois países. Um país menos jovem e um país mais jovem. O país menos jovem começa cada vez mais cedo, por causa do desemprego, que começa não nos 60 ou 65, começa nos 50, 55, com reconversão difícil, em muitos casos. E um país que sonhou um determinado futuro, para uma fase mais avançada da vida, e que chega à conclusão que não encontra esse futuro. As suas expectativas foram frustradas. E que se vai distanciando, progressivamente. Se vai isolando. Aumentando a solidão. Até porque, com maior parcimónia de meios. Esse é um país. E depois temos um país muito jovem, que não compreende o país, esse outro país, menos jovem, que chega à realidade e não percebe a realidade que recebeu. E que se choca muitas vezes com a realidade que recebeu. Que considera um legado ou uma herança infausta que lhe caiu em cima. E que sonha esse, pelo contrário, são os mais jovens aqui presentes, sonham um futuro, e muitos deles sonham um futuro imediato, e chegam à conclusão que para já esse futuro não existe. Ou não existe exatamente como conceberam. Está adiado, está congelado, está modificado. São dois países que têm visões diferentes do que é a sociedade em que se integram, têm duas maneiras diferentes de comunicar com os outros, são dois países que falam discursos diferentes, que têm tempos diferentes, têm expectativas diferentes e que de vez em quando têm agruras recíprocas. Os menos jovens, temendo que os mais jovens queiram acelerar o passo e atirá-los por uma janela fora, considerando-os como uma realidade completamente dispensável na sua existência presente e futura, e os mais novos considerando que os menos jovens estão a empatar o seu tempo, estão a ocupar os seus lugares, estão a desperdiçar a sua oportunidade. E entre isto há uma classe intermédia, etariamente intermédia, que tenta evitar o deslaçar do tecido social, fazendo pontes, numa situação também difícil, porque já não tem o jogo de cintura, a capacidade de refazer a vida lá fora ou cá dentro, que tem os mais jovens, mas também ainda está um pouco longe de chegar à situação em que se encontrou aqueles que já fizeram uma boa parte da sua vida ativa e estão a reencontrar novas maneiras de servir a comunidade de forma diferente daquilo que fizeram nas décadas anteriores. E há aqui um grande desafio para os Lions e, em geral, para nós, membros desta sociedade, que é unificar estes países. Que é fazer a ponte entre estes países. É fazer entender aos menos jovens aquilo que vai no coração e na cabeça dos mais jovens. E fazer entender aos mais jovens o que se passou antes. E porquê é que aqueles que são menos jovens se sentem tão agravados, tão injustiçados ou tão esquecidos de vez em quando nas respectivas vidas. Isto é particularmente grave nas áreas metropolitanas, como é o caso da Grande Lisboa, onde a família ampla deu lugar à família nuclear, onde as famílias não se encontram senão no Natal, já não na Páscoa, e às vezes não nos aniversários familiares.
E onde, portanto, como aqui alguém lembrava, houve uma perda de raízes, ou diluir de raízes, ou uma criação de sentimento de desenraizado. Mesmo quando as famílias vivem na área geográfica da Grande Lisboa, vivem muito longe uns dos outros. Bom, é que isto representa um novo desafio. Um novo desafio que se traduz em manter e reforçar os clubes que existem. Ir criando novos clubes onde a dinâmica social exige. Mas não deixando morrer os mais antigos. Segundo, renovando os mais antigos com a entrada de players mais jovens. E esse é um grande desafio. Para assegurar essa transição intergeracional. Depois, ir reinventando a forma de serviço. Porque as necessidades são diferentes. Há coisas iguais ao que se fazia nos anos 80 ou 90, outras são diferentes. Fazem-se pela internet. Fazem-se presencialmente ou não. Há novos tipos de serviço. Depois, ajustar o que não é fácil. Aquilo que é típico do ser-se lion e viver-se em clube lion, que é alguma formalidade, algum rito, algum peso. Aquilo que é a informalidade organizacional dos mais jovens. Tem um tempo diferente. Para eles, 15 minutos é uma eternidade. Para nós, menos jovens, 3 ou 4 horas fazem parte da lógica de um jantar lion. Para eles, o protocolo, se não bem explicado, é verdadeiramente quase uma chinesice. E, no entanto, não, uma forma das pessoas conhecerem e se integrarem e darem o testemunho daquilo a que vêm. Porque vêm aqui de vários clubes, diferentes clubes, e a própria presença significa a solidariedade leonística. Estão presentes num grande momento de transmissão de poderes, esperando que o mesmo aconteça de vários outros clubes, na transmissão de poderes no respectivo clube. Quer dizer que não olham para dentro, olham também para os outros, nomeadamente no quadro da divisão, e depois no quadro da governadoria e no quadro do distrito múltiplo em geral. Isto para os mais novos, eu vejo pelos meus alunos, ter os meus alunos atentos mais de 7 minutos seguidos é impossível. Portanto, é preciso mudar o tom, contar uma história, inventar qualquer coisa, porque o tempo é cada vez mais curto. Como é que clubes criados no início do século XX, com um certo tempo, numa certa lógica, num contexto anglo-saxónico, transpostos para outras sociedades como as latinas, e sobretudo, já 100 anos depois quase, como é que eles podem funcionar e devem funcionar, esse é um desafio enorme, enormíssimo. E sobretudo quando os agentes educativos já não têm nada a ver com os agentes educativos do tempo em que nós tínhamos a idade que eles têm. Eu olho para esta juventude e lembro-me, quando tinha a idade deles, o grande agente educativo era a família, depois era a igreja, depois era a escola, não foi, para mim, especialmente a televisão, ainda. Viria a ser depois, as gerações subsequentes. Não havia internet. Os agentes educativos dos meus netos, já não digo dos meus filhos, mas dos meus netos são, por esta ordem, a internet, a televisão, a escola, a família, quando ela está presente, quando não está, não é, e depois os novos gurus, do showbiz, do futebol, correspondem aos gurus que eram para nós os gurus religiosos, ou políticos, ou filosóficos, ou culturais. E depois os grupos de amigos, os grupos que se integram, os clãs, os mais variados. É uma outra realidade. É uma realidade completamente diferente. Bom, neste contexto, o que é espetacular é o seguinte: passaram 60 anos. E o que é espetacular é que passaram 60 anos e vibra-se com o mesmo espírito jovem, com que eu tenho a certeza se vibrava naqueles anos 60 e nos anos 70 que eu não conheci, mas que eu conheci nos anos 80.
com uma capacidade de olhar para o futuro mais do que apenas celebrar o passado. Embora também isso seja importante, eu costumo dizer isso aos mais jovens, que é impossível construir o presente e compreender o presente e construir o futuro sem conhecer o passado. E eu digo sempre que esse é um dos grandes problemas, e para mim como educador, os 4 grandes desafios são, primeiro, saber ensinar a resolver problemas, segundo, saber ensinar a comunicar, terceiro, saber ensinar a localizar no tempo e no espaço, no tempo, conhecendo o passado e tendo a noção do que foi, para perceber o que vai ser, aceleradamente, e no espaço, no mundo em que vivemos. E o quarto, saber assumir valores. Valores de respeito da pessoa, da dignidade da pessoa, da diferença das pessoas e do serviço da pessoa. São os valores leonísticos. São os valores do respeito da pessoa, são valores personalistas, e são valores personalistas que implicam o serviço. 60 anos depois, temos de convir que isto não foi uma vida fácil. Porque não foi fácil o arranque, não foi fácil a revolução e o pós-revolução, porque não foi fácil o ajustamento a esta aceleração do tempo e à mudança de gerações, a passagem de testemunho dos que tinham estado no início para outros que fizeram esse período intermédio e para outros que são os jovens que estão mais virados para o futuro. Mas o que é facto é que o movimento leonístico não só sobreviveu, como cresceu em Portugal. Como ultrapassou as pequenas questões de suscetibilidades pessoais, que são um dos encantos da vida portuguesa. Como soube realmente criar e fomentar novos clubes. Como eu tenho a certeza que, por alguns jovens, que aqui vi já, sabe atrair os mais novos. E depois teve aquela inteligência fundamental. Foi entregar progressivamente a liderança às mulheres. E é uma inteligência fundamental não só porque elas são a maioria na sociedade portuguesa, mas porque elas têm qualidades para um movimento de serviço que nós, homens, não temos. Nós temos algumas. A capacidade da abstração, da visão genérica das coisas, da construção sistemática, da teorização, do arranque em determinadas circunstâncias. Elas depois têm a sensibilidade do concreto. A percepção do social de carne e osso. Menos a teoria e mais os pés assentes na prática, na realidade. E isso é fundamental. Eu acho que isso é uma das razões da capacidade de ajustamento e de adaptação que os clubes Lions tiveram no nosso país na última década e meia. Terem descoberto o papel liderante das companheiras Lions. E além do mais, resistem mais do que nós. Há mais viúvas do que viúvos. E, portanto, se considerar estatisticamente, isso não é irrelevante. Estatisticamente, está provado. Tem realmente um cromossoma que resiste muito mais do que aquele que nos define geneticamente. E, portanto, eu termino com uma palavra de otimismo. Fui muito mais longo do que tinha prometido à Sra. Isabel. Ela não me vai perdoar. Mas ela conhece-me há tanto tempo que sabe que, com todos os defeitos que tenho, com um longuíssimo purgatório cá por chegar onde é preciso chegar, bom, lá cá por chegar, mas no fundo a mensagem essencial é a seguinte: mais do que uma evocação de 60 anos notáveis, o que é impressionante é a juventude de espírito com que estamos agora virados para os 60 anos que vem aí. E essa é a grande lição. Alguns de nós estarão aqui daqui a 60 anos. E os que não estivermos estaremos lá em cima, a observar atentamente, a verificar que o protocolo é um pouco mais rápido e um pouco menos formal, mas também já está menos formal do que era noutros tempos. Os convidados levantavam-se para nós podermos ver as carinhas e havia assim uma série de coisas um bocadinho mais pesadas. Daqui a 60 anos eu tenho a certeza que aqueles jovens que aqui estão, já um bocadinho aqui da tripeça, bem entendido, mas enfim, mas ainda, apesar de tudo, cá estarão,
E estarão a fazer a história dos 60 anos e dirão, olha, há 60 anos, aqui comemorava 60 anos, e tinha sido uma história muito difícil. Pois não se imagina. Só em Lisboa temos 24 clubes. O dobro daquilo, ou mais do dobro daquilo que temos. E depois, na Grande Lisboa, tem sido uma multiplicação pelo país, com um dinamismo enorme. Significando que o essencial, que é o que vemos a Melvin Jones, vingou. Que foi o espírito Lions. Porque esse é o grande vencedor. Obrigado.